Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Federici, eu sou jornalista, sou da TV 247 e esse é mais um Boletim 247. Falo nesse vídeo sobre um anúncio feito hoje pelo governo de São Paulo, junto com o Instituto Butantan, a respeito da eficácia global da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, que é desenvolvida e produzida pelo laboratório chinês Sinovac. Hoje, terça-feira, dia 12 de janeiro, o Instituto Butantan apresentou para a gente um estudo de eficácia global que mostrou que a Coronavac tem 50,38% de eficácia. O que isso significa? Né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, exige um mínimo de 50% para que uma vacina seja considerada eficaz. Então, esse percentual de um pouquinho a mais, 50,4%, foi recebido com um pouco de desconfiança pela população em geral, que não entendeu boa parte dos números, porque a comunicação não foi lá tão boa assim. Outros percentuais divulgados hoje foram 78% de eficácia para casos leves e 100% de eficácia para casos graves de Covid. Então, eu vou trazer aqui o que significa cada percentual e também como é que uma vacina age num organismo. A minha base é de uma explicação de um médico, afinal, eu sou jornalista, o médico Márcio Sommer Bittencourt, que ele é epidemiologista, pesquisador no Hospital Universitário da USP e é cardiologista no Hospital Albert Einstein, aqui de São Paulo. A explicação que ele traz é a seguinte, né? Primeiro, qual é a função de uma vacina no corpo humano? Ela é feita inicialmente para ensinar o nosso corpo a se defender de um inimigo que ele nunca viu antes. Então, quando o inimigo chega, a gente já está mais preparado do que se não tivesse sido vacinado. Tem vacina que ensina tudo, né? E tem vacina que ensina menos, ensina uma parcela. Então, a dúvida, as perguntas a respeito da Coronavac são se ela ensina, quanto ela ensina, né? E isso também tem a ver com as doses e o período que a gente precisa ser vacinado. Então, a primeira pergunta é se o corpo aprende, né? Se ele produz anticorpos para reagir ao vírus. E qual é a dosagem necessária para isso? A Coronavac passou na prova. Esse é o teste 1 da vacina. O que significa? Bem mais do que 90% dos testados, né, das pessoas que se submeteram ao teste, fizeram anticorpos, produziram anticorpos suficiente e quase todos fizeram algum anticorpo. A segunda pergunta é se a vacina é segura. A Coronavac é segura, ela também passou nesse teste, a segunda fase do teste. Né? Isso foi o que mostrou, tudo isso foi o que mostrou o estudo do Instituto Butantan. Terceira pergunta é se o que o corpo aprendeu ajuda a se defender do inimigo. E é disso que a gente vai falar com mais detalhes aqui. Então, você tem 50,38% menos chances de pegar a Covid-19. É isso que significa esse 50,4%. Você tem um pouquinho mais da metade menos chance de contrair o vírus, o que é muito bom. Mas tem coisa que é melhor do que isso, ainda de acordo com o estudo do Instituto Butantan em relação à Coronavac. O grupo que treinou, ou seja, o grupo que foi vacinado, né, não o grupo que recebeu o placebo, o que não foi vacinado, estava mais bem preparado. Somente 0,15%, ou seja, 7 casos de 4.599, precisou de assistência médica. E aí, eles pegam nesse estudo esse percentual de 0,15 com o percentual do 0,7, que é o do grupo do placebo, né, e faz uma conta que chega aos 78%. Isso significa que 78% dos casos não precisaram de assistência médica, não precisaram de uma consulta, né? Não é nem ser hospitalizado, mas não precisaram de... Eles conseguiram se tratar sozinhos. E o que significa o 100% de eficácia contra os casos graves? Aí é uma questão estatística.
explica o Dr. Bittencourt, porque não houve número suficiente de casos graves para se ter certeza em relação a isso. Um resumo, importante esse resumo. Você tem, portanto, 50%, praticamente, um pouquinho mais que isso, menos chance de pegar Covid-19 e uma redução de quase 80% em casos que precisam de médico. Talvez mais do que isso nos casos graves. Dos vacinados, aí sim a maioria só teve uma gripezinha, né? Teve algo muito fraco que não precisou de médico. Então, a frase que ele traz é muito boa, a Covid-19 virou uma gripinha na maior parte dos casos, e isso é bastante importante. Há algumas opiniões de especialistas, né, que vêm analisando esse estudo que foi divulgado há poucas horas, e elas são bastante positivas em relação à Coronavac. O Dr. Bittencourt alerta também para o fato de que a gente precisa de uma vacina que seja produzida em escala mundial, né, e que também seja distribuída de forma eficaz, porque não adianta a gente ter uma vacina que é 98% eficaz, mas que os países não conseguem, por exemplo, produzir em larga escala, não conseguem abastecer, né, e nem armazenar os seus estoques. Então, essa é uma vacina que atende todos esses critérios. Então, ele diz o seguinte, para uma vacina que é desenvolvida em 1 ano, ou seja, desde o início da pandemia, que pode ser produzida em larga escala, localmente, como é o caso do Instituto Butantan, distribuída facilmente, sem problemas, eu acho um espetáculo. Outra declaração dele, sendo simplista, se vacinar 1 milhão com a vacina que reduz 95%, o máximo que você protegeu foi de 950 mil pessoas. Se você vacinar 200 milhões com uma vacina que reduz 50%, você protege até 100 milhões de pessoas, né? Então, dos que pegam, a maioria nem médico precisa. O que ele quer dizer com isso? Que é melhor que haja uma eficácia um pouco mais baixa, mas que você consiga vacinar uma população maior. Então, mais pessoas estarão imunizadas e tudo bem se pegar o vírus em uma parcela dessa população, porque ele vai se manifestar de forma muito tímida, muito fraca no organismo, e essas pessoas não vão ficar gravemente doentes, nem, muitas vezes não vão precisar de médico, e muito dificilmente vão morrer. Isso não vai acontecer. Então, conclusão, a Covid vira uma gripezinha na maior parte dos casos e vai acabar com a pandemia, né? Essa é a expectativa, se a população conseguir ser vacinada, e é isso que a gente espera aqui no Brasil nos próximos dias, nas próximas semanas. Esse foi mais um Boletim 247, eu sou a Gisele Federici. Se vocês não conhecem o canal, deem uma olhada lá na programação, se inscrevam, se puderem assinar, se tornar membros, vai ser de grande ajuda. Valeu, gente, a gente volta com mais notícias a qualquer momento.